Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito dos excessos, que engloba muita coisa, né? Que, que é bem amplo e acaba nos tirando um pouco, né? Desse caminho espiritual, de fato. A gente acaba confundindo muitas vezes a espiritualidade, né? Acaba achando que ser espiritualizado, estar em busca da nossa iluminação, do nosso crescimento, da nossa evolução é simplesmente obter informações, né? É conhecimento. Então, e não é bem assim, né? Claro que o conhecimento ele traz a nossa elucidação, mas se nós deixarmos somente ali, né, informações dentro de um HD e não colocarmos na prática, não irá adiantar de nada. Então, como no vídeo anterior eu trouxe um pouco, né, sobre esse aspecto que seria importante, né, nos esvaziarmos, que nós estamos precisando de um esvaziamento. Em todos os vídeos eu sempre me incluo juntamente com vocês, porque é uma luta diária, né? É uma luta que todos nós estamos aí na batalha, né? Tentando nos melhorar, tentando crescer e tudo que vier para nos auxiliar, né? A ter um pouco mais de entendimento para a gente pôr realmente em prática, pôr realmente na prática, né? As elucidações é muito bem-vindo, né? Tudo que for nos auxiliar e nós formos humildes de fato para absorver, para ficarmos ali receptivos, levarmos realmente para o nosso interior e vermos se isso realmente faz algum sentido para nós, tentarmos experienciar e se traz, né, traz a nossa evolução, a nossa mudança, se é bom, né, de fato para nós. Mas acredito que nesse campo dos excessos mesmo, tem muita coisa, né? A gente acaba se usando os excessos, usando as coisas externas para nos preencher, porque o ego ele não gosta desse lugar do vazio, né? Esse lugar onde você se esvazia e as infinitas possibilidades podem ocorrer. Ele tem medo, né? O ego é esse ser muito medroso realmente nosso, né? A nossa parte muito medrosa. É o nosso campo ali da sobrevivência, né? Onde realmente é importante, né? Em um certo ponto ele é vital para a nossa evolução. Nós temos o ego, né? Por um motivo. Precisamos dele para evoluir, para experienciar essa dimensão, mas não podemos nos perder, né, no que ele venha nos levar, né, porque é justamente os exageros, né, os excessos. E os excessos sempre acabam indicando uma falta, na verdade, né. Tendemos a correr para nos preenchermos, né, tentarmos nos preencher, né, uma tentativa ilusória, né, de preenchimento de coisas que não, de fato, no final das contas, não nos preenche. Então, a gente está muito desacostumado, a gente foi por um caminho em que a gente não pratica realmente o esvaziamento. E isso foi colocado até mesmo pela sociedade como algo negativo, né? Que você não pode se sentir vazio, né? Que você não pode estar ali somente na presença, somente sendo você em essência. E isso é muito complicado porque daí a gente acabou indo por um caminho que a gente tá sempre se entupindo, né? A gente tá todo entupido, né? Nosso cérebro, nossos ouvidos, nossa visão, todos os nossos sentidos, a gente enche de informação, enche de coisas,
para tentar um falso preenchimento, né, de nós mesmos, porque de fato nós teríamos que estar na busca de nós mesmos, de quem nós somos realmente, né, nessa busca pelo autoconhecimento. Nos autoconhecer é o que nos daria poder, né, mas nós estamos, né, nos falsos preenchimentos, nessa estrada que nos leva a coisas ilusórias que a gente sempre acaba se perdendo cada vez mais, né, do caminho de volta para casa, né, do caminho de voltarmos a ser quem nós somos de fato. E os excessos, eles são muito variados, desde os nossos pensamentos, né? A nossa mente, ela tá sempre frenética, né? Ela tá sempre pensando demais, elocubrando demais, tudo questionamentos e o ego quer sempre muitas respostas e pergunta disso, pergunta daquilo, mas sem saber o que vai fazer de fato com aquilo, né? Então o ego é muito questionador no ponto de vista, né, negativo, que ele quer saber coisas, quer informações sem saber o que quer realmente de fato com aquilo, o que aquilo vai trazer de bom, né? Ah, não, isso aqui eu quero saber, mas é por um motivo, para fazer tal coisa, é para o meu bem, para minha evolução, porque eu vou pôr em prática. Não, muitas das vezes não, é justamente para se enganar, né? É para se encher de informação e não fazer nada com isso, né? É só tentando realmente nos dilubriar. E questão de pensamentos também, a gente acaba, né, o ego ali só pensando, enchendo a nossa mente de pensamentos, de preocupações, vivendo no passado, vivendo no futuro, não vivendo no agora, e com isso nos desvirtuando realmente da presença, do estado de presença, que é o que nós deveríamos estar focados em aprender a conseguir pôr em prática isso, né? A estar o máximo do tempo na presença. Mas não, a gente está sempre na fuga, né? Nas distrações, nos entretenimentos, sempre buscando o que pensar. Ah, não, mas eu não posso ficar sem pensar nada no vazio aqui agora, só sentir, só me autoconhecer. Não, vai muito para esse campo mesmo, de se encher de pensamentos, né? E às vezes, na maioria das vezes, né? Pensamentos negativos, pensamentos que não nos edificam em nada, que não trazem nada de bom. E você entra assim, vai entrando, quando vê você já tá totalmente perdido, não sabe nem como começou a pensar naquilo, já tá lá, né? Acaba se tornando uma coisa muito longa, muito grande, maior do que quando você começou, né? O pensamento, ele vai te levando assim de uma forma muito rápida, né? E as nossas emoções também, né? A gente se perde muito nas emoções. A gente não tem essa capacidade de se centrar, né? De encontrar o nosso centro, o nosso equilíbrio. A gente é muito levado, né? A gente é sempre os sentimentos que acabam nos levando a ter certas atitudes. Então, a gente não vive muito, né, aquele momento do presente, da presença, do aqui, do agora. A questão do nossos de falar demais também é outra problemática, né? Que também é um excesso, que a gente tem essa tendência a querer, né? Justamente porque a gente pensa tanto e a gente tem tanto para falar, tanto para pôr para fora, para cuspir, né? E a gente nem sabe se o outro quer saber, se o outro quer ouvir, né? A gente invade muitas vezes o campo do outro e enche assim de informação, mais informação, a pessoa já tem muita informação, você vai lá e manda mais, né? E é sempre aquela necessidade de pôr pra fora, de contar, de falar e muitas vezes repetir a mesma coisa, né? Então essa necessidade, e isso acaba nos levando também para essa questão de não ouvir, né? Que a nossa sociedade tem um problema muito grande com isso. De não parar para ouvir, nem ouvir o seu próprio
sua própria centelha mesmo, né? Porque o ego não cala a boca, tanto em pensamentos quanto em palavras, né, faladas. Então, não tem, não, você não deixa um espaço, não tem espaço, né? Você não deixa com que a sua centelha se comunique com você, com o seu eu superior, o seu eu divino, né? É sempre o ego, é sempre o ego. A vazão é sempre para ele. E quem tá sempre preocupado em falar demais, pensar demais e não tem paciência para ouvir é o ego, né? É o nosso ego. Que ele quer sempre ter a voz, né? Ele quer sempre ser o ouvido, o importante. Mas ele nunca para ouvir. E ouvir de fato também, né? Então, o silêncio é algo que está sendo muito necessário, né? Que é meio que um jejum, né? Que a gente faz, jejum de silêncio. E esse jejum em todos os aspectos, né? Silenciar a nossa mente de tantos pensamentos. Claro que a gente não vai deixar de pensar, né? A nossa mente foi feita para isso. O nosso cérebro, ele tá sempre pensando, mas a gente tem que acalmar essa correnteza, né? E deixar mais leve, uma coisa mais fluida, mais natural, que você possa conseguir controlar. A gente tem que estar nessa busca, né? Eu acredito que muitas pessoas nem percebem isso, né? Primeiro a gente vai ter que tomar assim meio que um choque, analisar e perceber, não, realmente eu tenho muitos excessos ainda. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me esvaziar. Para depois ir querer me encher de informação, de conhecimento, né? Que conhecimento, na verdade, conhecimento só é de fato quando você põe em prática, né? Porque senão você não conhece verdadeiramente. Para conhecer tem que praticar. Então é muita informação mesmo, né? E primeiro a gente tem que ir pro simples. É sempre isso que eu bato nessa tecla, né? De voltar para o simples, voltar para o básico, fazer o básico, né? O simples bem feito, né? É a base da pirâmide, né? Para a nossa ascensão. E a base é sempre a maior e tem que ser a mais forte, porque não adianta a gente querer locubrar muita coisa e aí, tipo, a nossa base tá na areia, né? Que base é essa? Mal feita, não vai conseguir subir, não tem como. Então é degrau por degrau, não adianta querer pular etapas. A evolução, ela não dá saltos, né? Então, o que a gente pode fazer é estar sempre buscando na consistência, a cada dia, a cada momento, tá ali fazendo o nosso melhor verdadeiramente, né? E genuinamente, de fato, com sinceridade no nosso coração, que a gente quer melhorar e não por algum status ou para tentar agradar alguém, porque aí é o ego também, né? Ainda nesse campo dos excessos, temos os excessos, né, externos também, mais exteriores, né, que a gente também busca, né? Muitas das vezes sem inconscientemente mesmo. Isso é natural, né? Aquela coisa da normose, que tudo foi muito naturalizado. Hoje em dia tudo virou qualquer coisa, né? Então as coisas não se dá mais o valor realmente de fato que era para se dar. Então tudo virou muito normal, né? Tudo muito natural. E coisas que não são naturais, se você for parar para analisar. Então é só a gente perceber sempre na natureza, sempre levar para a natureza o que é normal, o que é natural realmente, porque somos seres biológicos, orgânicos, né? Estamos, né, encarnados nesse corpo aqui que ele é biológico. Então a gente tem que sempre prestar atenção. Ir prestando atenção aos poucos, né? Ir nos melhorando aos poucos. E olhar para esse aspecto, né? Da comida, da alimentação, a gente se excede muito sem necessidade, então é outra falta, a gente, né? A gente tenta se preencher, não pode estar ali no vazio. E o vazio, assim, é paradoxal, mas o vazio é justamente onde você vai encontrar a sua plenitude, a sua completude.
Se você estiver aberto, começar a trabalhar a sua espiritualidade de verdade, genuinamente, você vai perceber que é isso mesmo. Tanto é que, né, os grandes mestres, né, o budismo mesmo, se você já estudou ou quiser estudar sobre o budismo, é assim que se dá a iluminação, né, na filosofia budista. E nesse aspecto eles estão muito corretos, né? Então, e a gente pega, né, os ensinamentos de todas as filosofias, religiões, né? Somos universalistas, né? Quem estuda, quem pratica espiritualidade, né? No meu caso, eu não tenho religião nenhuma, né? Eu não me prendo a nada, porque acredito que a religião acaba nos limitando. Mas isso também depende do ponto de vista de cada um, da caminhada, né? Da altura da caminhada que você está. Muitas vezes a pessoa ainda não está preparada, e a religião é muito importante para muitas pessoas ainda, né? Mas acredito que o futuro não será mais esse, né? De separação. Porque as religiões acabam vindo muito nessa da segregação, realmente, né? E o nosso planeta está caminhando para uma nova era, né? Uma nova terra. Então isso terá um fim, né? Mas voltando ali, o aspecto dos excessos, a gente se excede realmente sem perceber, que a gente acaba muito no piloto automático, muito no que é a normose, muito no que é normal no mundo, né? Todo mundo tá fazendo isso, então deve ser o normal. Mas de fato não é. É porque a gente foi desvirtuado realmente do caminho natural. Então isso tá acontecendo muito, né? A sociedade vive assim, e não é à toa que se existe muitas pessoas com depressão, ansiedade, com muitos transtornos, muitos suicídios, né? Porque se desvirtuou muito do caminho natural. Nos desvirtuamos, né? Os excessos incluem muita coisa, né? A tecnologia hoje em dia também, o mau uso, né? Tecnologia é uma bênção, mas a gente tem que saber como utilizar, né? Todo excesso é ruim, é maléfico, não adianta. E a gente acaba tendo como normal, né? Ficar horas e horas na frente da televisão. Criamos alguns deuses aí, né? Na atualidade, que essa coisa de ter vários deuses não é tão antiga assim, porque se você for parar para analisar, a gente criou também alguns deuses. O celular, por exemplo, hoje em dia é um desses deuses, né? As pessoas não vivem sem o celular, adoram o celular realmente, vivem grudadas no celular e não olham, não se conversam, enfim. Todo o campo da tecnologia, né, se você fizer um mau uso, ele acaba realmente sendo um excesso, né, você usando ele para um escape, para fugir, né, de si mesmo. E a questão dos vícios, né, obviamente, da bebida, de tudo que você usa em excesso para se entupir, né, de coisas que você não precisa, de fato, justamente é sempre uma fuga. A gente está sempre usando aquilo para fugir do que realmente a gente deveria estar fazendo aqui, né? Que é se autoconhecendo, que é se descobrindo. Você não... Aí as pessoas usam ainda isso como desculpa, né? Mas eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para me autoconhecer, para essa baboseira, né? Tem gente que fala assim, inclusive. Mas perde tempo sempre fugindo. Na verdade, essa é a desculpa, é outra fuga, né? De dizer que não tem tempo, é outra fuga. Porque para outras coisas você vê que ela tem tempo, ela consegue tempo, né? Para fugir, para ir para o campo dos entretenimentos. Então a preocupação em se espiritualizar, a busca pela espiritualidade tem que começar por aí, né? Justamente por fortalecer a nossa base, por sair um pouco desse campo dos excessos e começando a nos esvaziar. É aprender a ouvir,
aprender a ouvir a nós mesmos, a fonte criadora, a nossa centelha, a ouvir o outro, prestar mais atenção no que o outro tem para dizer, porque tem muitas pessoas que têm necessidade de falar ainda, que você vai ter que entender que elas estão num processo, que elas ainda nem sabem do que você sabe, né? Elas estão muito longe nessa caminhada e é natural, cada um tem, né, o seu tempo, cada espírito também, um pode ser mais jovem, um pode ser mais antigo, você não sabe. Então, não cabe aí o julgamento, né? A gente tem que estar apostos para ouvir. Se essa pessoa tem necessidade de falar, você ouça, né? E tentar auxiliar, claro, se a pessoa estiver aberta, né? A mais a elucidações, né? E você puder ajudá-la ao seu trabalho, claro, mas tudo dentro do amor sempre, né? Da benevolência, da naturalidade, sem forçar nada. A gente não tem o porquê forçar, até porque a pessoa não vai aceitar e não estará preparada para isso. E também que não é a nossa tarefa, né? Forçar nada para ninguém. Isso vai contra os preceitos, né? De ser um bom ser humano, de estar tentando se melhorar. A gente tenta fazer a nossa parte, né? Nós somos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso espírito, né? Eu não vou responder pelo espírito do outro, pelas ações do outro. Então eu tenho que cuidar primeiramente de mim, do que eu faço, que é o que eu posso alterar. E olha lá, já é difícil, né? Então querer mudar o outro não resolve nada. A gente tem que começar por nós. É sempre nós primeiro que temos que nos melhorar, né? A gente que tem que estar nessa busca. E se todo mundo pensar assim, o mundo já melhora, né? Totalmente, já muda tudo. Então a gente tem que sempre pensar em fazer a nossa parte. É o que está ao nosso alcance e é o que podemos realmente fazer para mudar o mundo, né? As pessoas querem muito isso, né? Que o mundo mude, mas elas não mudam. Então isso não adianta nada. É só o ego falando de novo, né? Então o meu recado para vocês era esse, né? E se vocês gostaram do vídeo, puderem curtir, se inscrever no canal, eu agradeço. Gratidão por ficarem até aqui comigo e até a próxima.